Aleluia, podeis assentar, queridos. Aleluia. Para você ficar informado das nossas programações, em 1 minuto eu passo aqui para você. Primeiro quero lembrar você que nós estamos numa semana de virada de mês, então nós retornaremos com os nossos 3 dias de consagração. Então dia 1º, dia 2 e dia 3, quinta, sexta e sábado, às 6 horas da manhã, na rua Cuiabá 708, no nosso campus Primeiro Amor. Você é o meu convidado para dobrar os seus joelhos e entrar no mês de fevereiro com muita fé. Amém ou não amém? Quero lembrar você também que no sábado nós teremos a celebração da nossa juventude às 19h30 lá na rua Cuiabá 708. E no domingo nós temos aqui às 19 horas na rua José Ramos Júnior 545, a nossa ceia do Senhor e também a feira dos ministérios no nome de Jesus. Amém ou não amém? Nós estamos retornando às nossas programações, a maioria das nossas programações semanais, elas retornam depois do carnaval, então fique ligado, devagarzinho você vai vendo as nossas programações funcionarem. Eu esqueci só de falar da quinta de clamor, né? Eu não falei da quinta de clamor. Toda quinta-feira a gente tem 1 hora de clamor às 19 horas, das 19 às 20 lá na rua Cuiabá 708. Então quinta-feira, quem gosta do culto da quinta vai estar conosco lá, celebrando o Senhor. Amém? Eu quero ler a palavra do Senhor com você nessa noite em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, nós estamos fechando a nossa semana profética. Gênesis capítulo 2. Nós vamos ler o verso de número 1 ao 3. Gênesis 2, do 1 ao 3. Quem está comigo aí, dá um glória a Deus aí. Opa, então vamos lá então. Diz assim a palavra do Senhor: assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra, que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o 7º dia e santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. Palavra de Deus para o povo de Deus. Quem está comigo, faz assim. Amém. Hoje eu quero falar com você no fechamento da semana profética sobre uma posição de descanso. Me ajuda a pregar aí, já que você ajudou os outros pregadores durante a semana. Me ajuda a pregar olhando para essa pessoa que está do teu lado e falando assim: uma posição de descanso. Querido, por que é importante nós vivenciarmos dias como foram os dias da semana profética? Porque de fato a semana profética ela tem um objetivo: levar você, conduzir a nossa igreja para uma posição de descanso. Para uma posição de descanso. Deus, Ele quer conduzir a nossa vida para um ponto de descanso. Aliás, a nossa condição original é uma condição de descanso. Eu venho aqui nessa noite para falar para você que já começou o ano correndo, estressado, cheio de ansiedade, sabe, cheio de turbilhões, resolvendo um monte de turbilhões, resolvendo um monte de problema. Você que está chegando no final deste mês já cansado e sobrecarregado, eu estou aqui para falar para você que hoje o Senhor quer te conduzir para uma posição de descanso. Ei, querido, a ansiedade dos nossos dias é um distúrbio. O que é isso? É um mau funcionamento, é um atrapalho, uma perturbação, e isso não faz parte da condição original, resgatada em Cristo que você recebeu. Eu vou repetir. A ansiedade, que é esse mau funcionamento, sabe? É essa situação de perturbação, de atrapalho. Isso não faz parte da condição original que você recebeu em Cristo Jesus.
E a semana profética libera palavras, e essas palavras que foram liberadas neste altar, foi justamente para colocar você na posição original, colocar você no lugar aonde Deus deseja que você esteja, colocar você na condição que você recebeu de Cristo Jesus. E por isso, eu quero falar com você sobre princípios que assegura uma posição de descanso. Pastor, quais são os princípios da palavra que me assegura estar numa posição de descanso? E eu vou para o primeiro princípio. O primeiro princípio que eu quero revelar para você é: o que Deus cria num dia, dá condição e sustento para aquilo que vem no dia seguinte. Você crê nisso? Diga amém. Ei, querido, o que Deus cria num dia, dá condição, sustento para aquilo que vem no dia seguinte. Nada do que Deus criou, Ele criou sem antes dar uma base para que pudesse ser estabelecido. Ou seja, Deus cria hoje algo, Ele cria hoje algo, uma situação na sua vida, na sua história, no seu caminhar, para dar base para você no amanhã. Então aquilo que foi criado ontem está sustentando a sua vida hoje, está dando condição para você hoje, e aquilo que está sendo construído hoje por Deus na sua vida, dará condição para você amanhã, o mês que vem, na sua corrida anual. Deus está dando condições. E na lógica da criação, já que lemos Gênesis, eu pergunto para você: quem foi o último a ser criado? Se você retroceder um pouco, Gênesis capítulo 1, os últimos versos vai revelar para você que a última criação de Deus foi o ser humano, o homem. Então, se o ser humano foi o último a ser criado naquilo que Deus havia estabelecido, então Deus está falando algo para nós nessa noite: tudo que eu criei antes é para dar condição e sustento para o homem, para o ser humano que veio no sexto dia. Ei, querido, isso é um princípio espiritual que você precisa entender. Deus está mostrando para mim e para você que antes que houvesse necessidade, já havia uma provisão. Antes que houvesse uma necessidade na sua vida, Deus já havia provido algo, porque tudo que Ele cria antes é para dar condição para aquilo que está vindo à frente. Nós precisamos mergulhar nesse princípio e entender ele. Por quê? Porque antes que houvesse uma falta, Deus já tinha garantido um sustento, uma base. Um exemplo simples e claro: Deus não criou o boi e depois perguntou: o que eu vou dar para ele comer? Deus criou o capim e depois criou o boi, porque Ele dá condição, sustento para aquilo que Ele está criando, e nós precisamos entender isso. Isso é a semana profética. Deus já revelou para você a resposta para aquele questionamento. Deus já revelou para você, antes do problema bater na sua porta, Ele revelou para você uma palavra. Antes de algo acontecer na sua vida, Deus já está preparando você. O que eu estou aqui falando para você, querido, é que você já está preparado, alicerçado, municiado para todo e qualquer desafio de 2024, porque Deus já derramou uma palavra sobre a tua vida. Deus já criou uma solução para todo e qualquer questionamento que vier bater a sua porta. Nós precisamos crer nisso. Você está correndo e Deus já criou, Deus já proveu, Deus já preparou. Então esse princípio precisa estar presente no meu e no seu coração. Diga para quem está do teu lado e fale assim: antes de nascer uma necessidade, já havia uma provisão. O segundo princípio que eu quero dar para você dentro deste aspecto é: segundo princípio, para o homem tudo começa no descanso. Preste bem atenção no que eu quero falar para você. Se o homem foi criado no sexto dia para governar e guiar, ou guardar, melhor dizendo, quando o homem se apresentou no seu primeiro dia de trabalho para Deus, ele falou: eu estou aqui, o que eu tenho que fazer? Deus olha para o homem e fala assim: comece
descansando. Olha para quem está do teu lado, tem coisa melhor do que isso? Hã? O homem se apresenta para trabalhar e Deus olha para ele e fala assim: ei, comece descansando. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando aqui, mas eu tenho algo para mostrar para você nesse texto. Nós estamos estabelecendo aqui uma ótica, ou algo que vem na ótica de Deus. Nós estamos estabelecendo algo muito interessante aqui, porque na ótica de Deus, no relógio de Deus, tudo começa pelo descanso. E eu te pergunto, o dia começa quando saímos para trabalhar ou quando nos deitamos para descansar? No relógio de Deus, o dia começa exatamente às 18 horas, quando você decide descansar. Por quê, querido? Porque Deus decidiu começar o dia para o homem no descanso. O que eu estou falando para você, talvez o salmista tenha enxergado primeiro que você, no Salmo 127, quando ele olha e diz: porque aos seus amados ele dá enquanto dorme. Salmo 127, verso número 2, olha o que o texto diz: será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, aos seus amados ele dá enquanto dorme. O problema é que nós pensamos o contrário. Nós pensamos: eu vou fazer primeiro para depois descansar. E eu estou aqui para falar que Deus está olhando para você e falando assim: ei, querido, você precisa descansar primeiro para depois realizar. Eu vou repetir: você precisa descansar primeiro para depois realizar. Por que Deus está falando isso para mim e para você, querido? É porque Ele está falando: ei, filho, você precisa entender que sou eu que crio, sou eu que dou a condição, sou eu que preparo a provisão, sou eu que coloco as coisas no lugar, e você só realiza depois. Deus está falando para mim e para você nessa noite: eu venho primeiro, depois vem você. Eu faço e você realiza, eu coloco e você concretiza, eu faço e você celebra. Deus está falando para nós que Ele começa primeiro. Então você entendeu aqui que a posição de descanso não tem nada a ver com deixar de fazer ou não fazer nada. Eu estou falando que a posição de descanso é algo que está cravado na minha e na sua mente, e está depositado também na nossa fé, que é: nós já sabemos que tudo está pronto. Quando você se levanta da sua cama, você deve se levantar com essa fé: tudo está pronto para eu terminar esse dia celebrando o que Deus fez na minha vida. Você precisa levantar da sua cama e falar assim: vai haver problemas, vai haver situações de questionamento, mas eu já estou preparado, porque tudo que é necessário para eu sair desse dia vitorioso, Deus já proporcionou para mim. Já há resposta, já há direção, já há caminho, já há até fé suficiente para isso. Nós precisamos compreender essa verdade espiritual. É mais ou menos assim, quando nós vamos para 2 Reis, capítulo 6, verso número 14 e 17, o texto diz que um rei resolve guerrear contra Eliseu, porque Eliseu revelava todas as estratégias que o rei dava na guerra, e o rei era inimigo do povo de Deus. E o texto diz para nós que esse rei, ele envia para lá cavalos, carros de guerra, um grande exército. Eles chegam lá de noite, cercam a cidade, e o servo do homem de Deus se levanta bem, diga comigo, cedo. Olha para quem está do teu lado e fala assim: se levantou bem cedo. E o texto mostra para nós que ao se levantar bem cedo, ao sair, eis que as tropas, os cavalos e os carros de guerra haviam cercado aquela cidade. Então o moço de Eliseu disse: ai, meu senhor. Você sabe quando você se levanta e algo acontece, ou uma notícia você recebe e não é a notícia que você esperava, e você fala: meu Deus, levantei com o pé esquerdo. É mais ou menos o que está acontecendo com esse jovem aqui. Ele é o discípulo do profeta, ele está aprendendo com o profeta. Quando ele sai e vê a cidade cercada, ele fala: ai, meu Senhor, o que faremos?
E Eliseu responde: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que um monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, querido. Antes do seu inimigo se posicionar contra a sua vida, Deus já ordenou o seu livramento. Antes do inimigo cercar a tua casa, Deus já enviou uma carruagem de fogo com anjos para guerrear a sua guerra. É mais ou menos assim. 1 Samuel capítulo 17, verso de número 42 ao 47. E o verso 50 e 52, o texto fala para nós do povo de Deus amedrontado, juntamente com o rei Saul. Ali eles estavam com medo, porque um guerreiro se levantou no meio dos filisteus e começou a gritar, a desafiar o povo de Israel. E você conhece essa história? Sim, o nome dele era Golias. Golias se levanta, grita, humilha o povo de Deus e o povo recua. Mas de repente, um menino chamado Davi, que foi levar algumas coisas para os seus irmãos que estavam em guerra, chega naquele arraial e não admite a situação que eles estavam vivendo. E o texto diz para nós que o filisteu, ou melhor, depois que Davi se propôs ir à guerra, depois de Davi falar, eu vou enfrentar esse incircunciso, o texto fala para nós que Davi, ao chegar perto do gigante, o filisteu olhou, o verso número 42, e vendo Davi, o desprezou, porque ele era apenas um moço ruivo, de boa aparência. O filisteu disse, será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E pelos seus deuses, o filisteu amaldiçoou Davi. E disse mais a Davi, vem aqui, que eu darei a sua carne às aves dos céus, aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você no nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo, não é amanhã, não é o mês que vem, é hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei darei aos cadáveres do arraial dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Toda a multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, não com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Assim Davi derrotou o filisteu com uma funda, com uma pedra. Ele derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi, por isso ele correu, lançando-se sobre o filisteu, pegou a espada dele, tirou da bainha e matou, cortando a cabeça dele. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram, deram um grito e perseguiram os filisteus até Gate, até os portões de Ecrom, e os filisteus caíram feridos pelos caminhos de Saraim até Gate, até Ecrom. Esse é o Deus que nós cremos, é um Deus que vai à frente, é um Deus que te prepara, antes mesmo do gigante te afrontar, Deus já havia levantado um guerreiro, e Deus confunde mesmo os sábios, põe alguém pequeno, põe alguém com estilingue para derrotar um grande gigante. Querido, preste bem atenção, Deus não descansou no sétimo dia porque estava cansado. Afinal de contas, o profeta Isaías diz para nós que ele não se cansa e nem se fadiga. Deus descansou porque tudo estava pronto. Sabe o que eu estou falando aqui para você nessa noite? Não interessa o que você está enfrentando, não interessa a batalha, a pessoa, o inimigo, interessa que o teu Deus já deixou tudo pronto, e se está tudo pronto, você pode descansar. Eita, que eu fui mais que assembleano agora aqui, meu Deus. Está tudo pronto. Está tudo pronto, querido. Você pode descansar. Por que eu posso descansar? Porque você está sabendo que Ele já preparou todas as coisas.
Você pode descansar porque você está sabendo que tudo está pronto nele. Você pode descansar porque você está sabendo que nele a obra já está concluída. Toda a palavra que foi revelada aqui na semana profética está dizendo para mim e para você nessa noite, querido, eu estou dando uma base para você descansar em 2024. Deus, através da palavra criativa, já construiu o seu ano e você passará por este ano segundo a palavra que Ele revelou. Você crê? Diga amém. Parece que não, mas eu estou terminando. O terceiro e último princípio desse texto é: só descansa quem confia. Eu não sei se você já deu o volante para alguém que você não confia. Numa viagem longa, você colocar alguém que você nunca viu dirigindo. Você dorme? Maridão, você dorme? Ei, querido, só descansa quem confia. Esse é um princípio. Por que muitos não conseguem dormir? Porque tem dificuldade de confiar. É interessante o que o salmista diz no Salmo de número 30, o verso 5, a parte B. Ele fala assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Agora para pensar. Quanto tempo dura uma noite segundo este princípio? Quanto tempo? Quanto tempo dura uma noite? Eu vou perguntar para você, uma pergunta pessoal: quanto tempo está durando a sua noite? Porque segundo o princípio, uma noite dura a depender da sua capacidade de confiar. Quem confia, uma noite dura a um abrir e fechar de olhos. Mas quem não confia, uma noite pode durar uma eternidade. Como para alguns, o mês de janeiro está demorando. Porque isso tem a ver com a nossa confiança. Então, o salmista aqui não está falando de uma mera noite. O salmista está falando assim: ei, querido, a sua noite dura, o seu choro dura, a depender da sua confiança. Você pode fazer com que essa noite se resuma a 1 hora, 2 horas. Você pode dar um cessar para o teu choro, mas você precisa confiar. Eu vou liberar uma palavra para você nessa noite. Existe uma alegria preparada para cada lágrima que você derramou até agora. Basta você confiar nesta palavra. A lágrima aqui representa uma decepção, um fracasso, uma dor, uma perda, um erro, um pecado. Mas diante da sua decepção, diante da sua dor, diante da sua perda, diante do seu fracasso, diante do seu erro, diante do seu pecado, Deus já liberou uma palavra. Foi assim com Adão e Eva estavam vivendo diante dessa realidade. Porque você sabe o final dessa história. O problema da Gênesis do homem foi confiar na serpente e não nas palavras do Criador. E sabe o que eu estou aqui para falar para você nessa noite, querido? Você será tentado a não confiar nas palavras do Criador durante esse ano. Você será tentado a ouvir outras vozes e não a voz daquele que te chamou e já mostrou para você que tudo está preparado. Você precisa entender isso. Mas você também precisa compreender que se você estiver na condição de Adão e Eva, mesmo que você caia, Deus tem uma palavra. Deus, mesmo diante do caos, mesmo diante da queda, mesmo diante da desobediência, mesmo diante da incredulidade, Deus liberou uma palavra para a humanidade. Gênesis capítulo 3, verso de número 15, olha o que o texto diz. Gênesis 3,15:
Porém, inimizade entre você e a mulher, Deus estava falando para a serpente, e entre a sua descendência e a descendência dela. O texto fala de plural e depois vem para o singular. As duas palavras que estão escritas ali, descendência e descendente, são as mesmas palavras. No hebraico é a palavra semente, que pode ser tanto no plural como no singular. Mas o texto fala: este lhe ferirá a cabeça e você ferirá o calcanhar. Sabe o que eu estou mostrando para você nesse texto, querido? Essa é a primeira vez que aparece o Evangelho, o plano de Deus aqui. O plano de Deus está nesse verso. O este no singular é um prenúncio de Jesus. O que Jesus faria com Satanás, o que Jesus faria com um golpe mortal sobre o nosso adversário. Lhe ferirá a cabeça. Ei, sabe o que eu estou falando para você? Deus, mesmo diante do pecado de Adão e Eva, Ele liberou uma palavra trazendo sobre eles e sobre nós liberdade sobre o império de Satanás. Vocês não vão ficar derrotados diante do adversário, diante do inimigo. O inimigo não vai sobressair sobre vocês, não. O inimigo, ele vai estar derrotado pelo descendente da mulher. Jesus de Nazaré vai se levantar, ele vai ser ferido no calcanhar, ele vai sofrer, ele vai ser machucado, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar, para mostrar que o inimigo está derrotado. Ei, querido, ferirá o calcanhar. Sabe o que eu vejo aqui? Um princípio muito claro para mim e para você. A serpente foi dado a ela alcançar apenas o calcanhar e nada mais. Entenda isso. A pisar somente o calcanhar. Talvez por isso Jesus falou: vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Sabe o que eu estou falando para você, querido? Pastor, o inimigo está se levantando lá em casa. Pastor, o inimigo está se levantando no meu trabalho. Pastor, o inimigo está se levantando no meu casamento. Pastor, o inimigo está se levantando contra o meu filho. Ei, querido, o inimigo tem um lugar na sua casa garantido por Jesus, e este lugar é debaixo dos seus pés. É o único lugar que o seu adversário pode ficar. É o único lugar que ele deve estar. Quando ele quiser se levantar, mostra para ele aonde é o lugar dele, e o lugar dele é debaixo dos seus pés. Quem crê, dá um glória a Deus aí. Eu estou fechando, pode aplaudir se for para Jesus. Cadê o pessoal da música? Ei, querido, preste bem atenção. A vitória, ela foi alcançada com o sofrimento. Estar numa posição de descanso é estar na posição que Cristo revelou a nós. E por isso eu repito muito esse texto, mas até você encarnar ele na sua vida. Gálatas 2:20 diz: já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Quando você levanta da sua cama, você tem que se lembrar: durante essa noite, Deus me deu N capacidades. Durante essa noite, Deus me deu N situações. O nosso dia começa no descanso. Fala para quem está do teu lado e me ajuda aí. Fala assim: a nossa semana começa no descanso. Já descansou hoje? Fala para quem está do teu lado. Ei, querido, porque Cristo já fez. Mas pastor, e as feridas que o inimigo quer causar? Já sabe a música? Você tem um nome que acalma a tempestade. E as feridas que o inimigo quer causar ou pode causar na minha vida, preste bem atenção, até isso Jesus antecipou. O evangelista João deixa escrito o que Jesus falou. João 16:33 diz assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz.
Porque quem descansa tem o quê? Paz. Ei, porque em mim vocês tenham paz. E aí ele completa, ele continua falando. Aguenta aí. Ele fala assim: neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Sabe o que Jesus está falando? Você pode ter paz em mim. Você pode ter ânimo em mim. Inclusive você terá aflições em mim. Mas você também precisa entender: a vitória que eu consegui, ela não é só minha. Na verdade, eu consegui ela para dar a você. Ei, querido, o que eu estou falando para você, eu tenho uma palavra para você entender e ficar frisado no teu coração. Eu tenho uma palavra para você. Tudo o que vem para destruir o projeto de Deus na sua vida tem uma posição. É debaixo dos seus pés. Da mesma forma que tudo que tem, o que vem para destruir o projeto de Deus tem uma posição, você também tem uma posição. E você precisa estar na posição de descanso. Pastor, eu estou correndo. Ei, você só realiza. Quem faz é Ele. A palavra realizar é tornar real. Deus te dá uma noite de paz para você realizar.